Nós vamos conversar agora com o Dr. Cláudio Birolini, que é médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, está cuidando do ex-presidente no hospital. Então, doutor, muito boa tarde pela disponibilidade, por conversar conosco nesse dia 31 de dezembro. Boa tarde, Eduardo. Estou aqui, prazer falar com vocês, estou à disposição. Doutor, queria primeiro que o senhor nos contasse como é que foi a endoscopia do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o quadro de esofagite dele ainda continua muito severo a ponto de causar os soluços, ou seja, o soluço também é por conta da esofagite? Vamos voltar um pouquinho atrás. Quando ele esteve internado em abril, não sei se vocês se lembram, ele ficou com aquela sonda no nariz por quase 17 dias. Essa sonda, ela prejudica, ela intensifica a questão de refluxo. E naquela ocasião, ele teve uma alteração dos exames de função hepática. Então, nós suspendemos toda a medicação que ele estava tomando. Por quê? Porque uma das hipóteses para essa alteração da função hepática seriam os medicamentos. Então, ele ficou sem tomar nenhum medicamento para proteção do esôfago, para proteção de esofagite, gastrite, naquela internação. E, no momento inicial, logo que ele saiu do hospital, ele tinha soluços muito mais intensos e com uma frequência muito mais frequente. Então, a primeira endoscopia que ele fez mostrou que ele tinha uma esofagite extremamente intensa, tá? Uma esofagite, na época, era uma esofagite erosiva grau 3, com erosões, com ulcerações, até assustava a primeira endoscopia que ele fez. Essa endoscopia foi feita por volta de maio, junho. E aí nós intensificamos o tratamento da esofagite. E com isso houve uma melhora, mas não a melhora que nós esperávamos que ocorresse. Nós repetimos a endoscopia em setembro, tinha uma melhora significativa, mas ainda persistia a esofagite. Modificamos a medicação e por ocasião dessa internação, nós optamos por repetir o exame. E novamente mostrou que ele persiste ainda com algum grau de esofagite, menos intensa, mas ainda é uma esofagite erosiva, agora grau 1 de Los Angeles, que é a definição técnica, e um pouco de gastrite. Então, isso mostra que ele tem algum grau de refluxo persistente, só que, assim, a partir de agora, ele continuará sendo tratado com uma medicação de manutenção, que a gente diz. E mais importante é com medidas dietéticas e posturais, etc. Então, a recomendação é que ele come uma menor quantidade de alimentos de forma fracionada. Então, em vez de fazer 3 refeições, a gente está recomendando que ele faça 6 refeições ao dia, em volumes menores. E toda a recomendação para comer devagar, mastigar bem, engolir de forma não muito afobada, evitar tomar líquido durante a refeição, evitar deitar logo depois de se alimentar, elevar a cabeceira da cama durante o sono. Enfim, são medidas gerais para tratamento de refluxo. Agora, doutor, o senhor muito bem colocou que tem essa esofagite, mas o soluço ele tem uma questão multifatorial, inclusive de natureza emocional, psicológica. Nesse sentido, o pedido do ex-presidente para parar de tomar antidepressivos não pode ter o efeito colateral de aumentar o soluço? Não, ao contrário, ele não pediu para parar de tomar antidepressivo. Ele pediu para que nós associássemos ao tratamento atual dele algum antidepressivo, porque ele está se sentindo deprimido. Vou chamar a Vitória. Desculpe. Pode continuar. Não, então, ao tratamento da esofagite, que já está sendo feito, que inclui medicamentos que bloqueiam a secreção ácida do estômago e os chamados procinéticos, nós estamos associando também um antidepressivo por essa demanda do ex-presidente para tratamento de depressão. Está explicado. Vou chamar agora a nossa analista Vitória Abel para participar dessa entrevista. Vitória, sua pergunta, por favor. Boa tarde, Vitória.
Olá, doutor. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pela atenção que o senhor tem dado conosco da imprensa, sempre nos respondendo, tirando nossas dúvidas. Inclusive, até me solidarizo com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse ponto gastro, porque é claro que eu não tenho esse quadro de soluço, não nesse nível, mas tenho esofagite e gastrite, sei o quanto é difícil tratar, também tem que tomar remédio recorrentemente e a alimentação ali, a rígida, bastante rígida, a gente espera que agora o ex-presidente consiga fazer essa alimentação mais certinha e mais rígida para tentar curar boa parte dessa doença. A minha pergunta é se, só para a gente entender primeiro, de fato, esses soluços e a esofagite foi uma consequência lá da facada, então, porque as cirurgias, ele veio fazendo cirurgias atrás de cirurgias, usando sondas, tomando as medicações, e isso foi evoluindo junto com uma má alimentação, acabou gerando isso. Queria que o senhor confirmasse isso. E segundo ponto é o seguinte, as recomendações que vocês vão fazer no pós-cirúrgico, são quais recomendações que vocês vão colocar em relatório e se o senhor avalia que essas recomendações poderão ser seguidas na Superintendência da Polícia Federal? Tá bom, então assim, o ex-presidente ele já tem um histórico de soluço, ele é bastante susceptível à questão soluço, tá? Ele conta que lá atrás, quando ele ainda era deputado, ele passou quase um mês com quadro de soluço, isso há vários anos atrás. Durante uma das internações, acho que quando ele teve erisipela na perna, ele também teve um período prolongado de soluços. Então, ele tem já uma tendência a isso, ele é mais susceptível ao soluço. Obviamente, isso tudo potencializou desde a última internação, em que ele tinha os fatores que a gente diz que poderiam desencadear o soluço. Então, ele tinha uma obstrução intestinal, depois de resolvida a obstrução, ele ficou por um período relativamente prolongado, quase 2 semanas, de íleo paralítico, aquele momento, aquele período que o intestino fica preguiçoso depois de uma cirurgia. Ele tinha também um retardo de esvaziamento gástrico. Então, nos primeiros dias, saía 1,5 litro de suco gástrico pela sonda. E a gente sabe que a distensão do estômago é um dos motivos, é um dos gatilhos para desencadeamento de crises de soluço. Isso aparentemente foi resolvido. E aí a gente foi aos poucos tirando os fatores, as causas, as possíveis causas do soluço. Então, resolveu a questão do ilho gástrico, resolveu a questão da obstrução intestinal, resolveu a questão, ou melhorou, otimizou o tratamento da esofagite, associou esses medicamentos que são chamados procinéticos, que são medicamentos que facilitam o esvaziamento do estômago, mas ainda assim ele persiste com essas crises de soluço. A gente sabe que existem alguns gatilhos que fazem com que ele comece a ter soluço. E naturalmente que a parte psicológica, o estresse, ansiedade, é um desses gatilhos. Tá? Então, obviamente, isso não dá para controlar. Tá? Ao longo desse período, aí, desde a internação de abril, ele vem passando por sucessivos eventos adversos. Então, foi citação no hospital, foi julgamento, foi condenação, foi prisão domiciliar, prisão. Então, isso, ele vem assim, constantemente estressado, né? E, obviamente, que isso aí influencia no estado psíquico, mental, depressão, ansiedade, tudo isso, tá? A gente sabe que esse é um dos gatilhos para desencadeamento das crises de soluço. A gente sabe também que toda vez que ele fala de forma muito exaltada, muito rápida, o presidente ele é muito afobado, né? Então, às vezes ele se empolga, começa a falar muito rápido, engolindo palavras, ele não fala para fora, ele fala para dentro. Isso também é outro gatilho. A forma como ele se alimenta, então ele se alimenta muito rápido. Ele pega, sei lá, 2 pedaços de pizza e engole sem mastigar. Então, a gente está tentando trabalhar isso com ele para que ele faça tudo de forma lenta, adequada, mastigue bem, engula devagar, não fale durante as refeições. Quando ele for falar, que ele fale para fora, que ele não fale atropelando as palavras. E a gente acredita que tudo isso deve auxiliar na melhora desses quadros.
E quando ele voltar para a Polícia Federal, na superintendência em Brasília, o que está previsto para amanhã é a alta dele, como é que vai ser esse acompanhamento com ele estando preso e não mais no hospital? Ok, então, desculpe, vocês me perguntaram das recomendações que a gente está fazendo. Então, nós fizemos hoje um relatório dessa internação. Nesse relatório, nós apontamos uma série de recomendações médicas. Então, eu não tenho o relatório aqui, mas, assim, é dieta fracionada, cuidados com queda. Uma das maiores preocupações que eu tenho com o presidente é que quando ele anda meio que tropeçando. Inclusive, ele tem um histórico de quedas em casa. Ele esconde isso, mas isso acontece. Então, é uma das preocupações que a gente tem. Então, por exemplo, vai acordar à noite para ir no banheiro fazer xixi. É natural que uma pessoa de 70 anos acorde 2 ou 3 vezes durante a noite. Ele vai está fazendo, uma das outras recomendações é que ele faça o uso do CPAP. Então, ele vai estar ligado em uma máscara que está conectada a uma tomada. Então, enfim, é uma preocupação que a gente tem. Imagina que ele tropeça, cai, bate a cabeça, sabe? Então, recomendação com alimentação, recomendação com fisioterapia, com exercício, com banho de sol, com o uso do CPAP, com queda, com monitorização da pressão arterial. Aqui, durante a internação, ele apresentou várias oscilações da pressão arterial, medicamentos que precisam ser administrados na hora correta. Deve ter alguma outra coisa que eu não me lembro agora, mas são basicamente cuidados de pós-operatório. Então, ainda tem que avaliar curativo e etc. A gente tem... eu não moro em Brasília, eu moro em São Paulo, então provavelmente após a alta eu devo retornar a São Paulo. Mas o Dr. Brasil Caiado, que é o cardiologista que está acompanhando o presidente junto comigo, ele mora aqui em Brasília e ele já vinha fazendo visitas ao ex-presidente lá na carceragem e ele pretende continuar fazendo essas visitas para dar uma assistência médica. Mas o cuidado no dia a dia é assim, o que ele está tendo aqui no hospital, eu acredito que ele... Não sei se ele vai ter lá na carceragem. Não depende de nós. A gente apenas faz essas recomendações. Vitória, você tem uma última pergunta para a gente encerrar, liberar o doutor? Só reforçar isso, então. O senhor avalia que a estrutura atual da Superintendência da Polícia Federal hoje não atende os cuidados que seriam necessários ao ex-presidente. Então, se ele ficar lá, ele teria que ter uma enfermeira 24 horas com ele. A defesa pode fazer esse pedido ao ministro do STF, por exemplo? Veja, esse é um assunto que não compete a nós enquanto médicos. A gente tem que se preocupar com o bem-estar, com a segurança e com a cura do paciente, quer dizer, com que ele tenha o que for melhor possível. Então, nós fazemos essas recomendações, mas quem vai definir isso não somos nós. Eu acredito que os advogados façam uma petição, fazendo algumas solicitações aí para o doutor Alexandre de Moraes, e nós temos a expectativa que isso seja atendido na sua totalidade. Se não for atendido na sua totalidade, que seja atendido pelo menos em parte. Veja, lembra que o ex-presidente é um senhor de 70 anos, embora ele não demonstre fragilidades, ele tem fragilidades, ele tem comorbidades e ele tem, nesse momento, algumas necessidades especiais, né? Então, cabe a nós, como médicos, do ponto de vista técnico, apontar essas fragilidades, apontar essas necessidades, mas, vamos dizer assim, o consentimento, a adoção dessas medidas não depende muito de nós. O que precisar, nós faremos para ajudar. Doutor, uma última pergunta mesmo. A alta está prevista para amanhã, a princípio nada vai mudar. O ex-presidente fez 3 procedimentos de anestesia do nervo frênico, do lado direito, do lado esquerdo e depois um reforço. A minha pergunta tem alguma previsão de retorno ao hospital para fazer novamente essa anestesia do nervo frênico, um reforço no reforço, ou esse período é mais alongado até que essa anestesia cesse? Vamos lá.
quando nós solicitamos a internação do ex-presidente, foi com o motivo principal de operar as hérnias inguinais, que estavam incomodando ele. Nós já previmos que essa internação devesse encampar todo o período de maior risco de complicações cirúrgicas, que é um período aí de uns 7 dias. Fisioterapia, prevenção de embolia, de tromboembolismo venoso, cuidados com curativos, etc. Nesse período, nós nos propusemos a otimizar a questão do soluço. Isso incomoda muito, incomoda ele, incomoda a equipe médica e incomoda, inclusive, a equipe que fica, a equipe da carceragem, que fica mais diretamente em contato com ele. Tá? E já há vários meses a gente vem tratando ele com medicamentos. Então, uma das alternativas foi ver qual seria a resposta a esse bloqueio anestésico do nervo. Nós não sabíamos, ou a gente tentou deixar claro em vários momentos, nós não saberíamos qual seria o resultado disso. Porque, assim, pouca gente tem experiência com esse procedimento. É uma coisa bastante eventual indicar o bloqueio anestésico do nervo. E eu posso te dizer que, assim, no meu parecer agora, após a realização do procedimento, eu acho que o resultado foi, de certa forma, insatisfatório. Ok? Então, nós optamos pela realização de um procedimento temporário, nós sabíamos que o resultado seria temporário, isso pensando no futuro se ele se beneficiaria de algum procedimento definitivo, que é seccionar o nervo ou bloquear o nervo de forma definitiva. E a minha impressão agora é de que ele não se beneficiaria desse tipo de procedimento. Ok? Bloquear o nervo frênico, você pode causar uma insuficiência respiratória. O paciente não consegue respirar. Tá, ok? Então, a princípio, o resultado do bloqueio anestésico do nervo não foi o resultado que nós gostaríamos que fosse. Então, nós iremos insistir no tratamento medicamentoso e nessas outras medidas que a gente espera que surtam algum efeito no futuro. E tem outras alternativas ainda que podem ser consideradas mais adiante, que acho que eu já comentei com vocês, que é recrutamento do diafragma, fonoaudiologia, enfim, outras medidas com o intuito de melhorar isso aí, diminuição de ansiedade, enfim, mas aí é questão para se discutir daqui para frente. Dr. Cláudio Birolini, médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado pela entrevista aqui para nós no SBT News, 31 de dezembro, uma boa virada de ano para o senhor. Muito obrigado. Um bom final de ano, uma boa passagem de ano para vocês e a gente está à disposição aqui para qualquer eventualidade.